Seja bem-vindo para esse vídeo. Nesse vídeo aqui a gente vai ver os gols desse empate do Grêmio por 1-1 contra o Corinthians. Gol que praticamente coloca a gente na Série B, né? É muito difícil ter todas essas combinações de resultado e a gente ainda vencer o Galo para a gente se garantir na Série A. Mas o nosso gol eu queria destacar principalmente o Ferreira, né? Baita jogada do Ferreira para cima do Dudu Queiroz. O Ferreira é um dos melhores da partida, ganhou quase todos os duelos ali pela ponta esquerda. Quando foi marcar também marcou bem. Essa jogada aí é impressionante, ele conseguiu utilizar a passagem do Campaz, que já estava impedido, para conseguir arrancar esse empate, esse espaço, né? Conseguiu um cruzamento muito bem de esquerda. O Diego Souza conseguiu um domínio muito difícil de se fazer, contando com a falha do Fábio Santos, né, que acabou passando reto. E aí foi na dividida com o Gil, com o Cássio, e conseguiu fazer o gol do Grêmio. E que esse gol do Renato Augusto não dá para acontecer, mano. Eu acredito que o principal erro é o Vila Sante ter dobrado a marcação que não precisava. O Wanderson já estava no Renato Augusto. O Vila Sante foi dobrar a marcação, abriu o meio de campo. O Sarará tentou compensar, mas eu acho que quando mostrar o replay vai dar para ver. O Lucas Silva estava parado no meio de campo e o Borja também não ajudou a pressionar. Se o Borja chega e dá uma encostadinha no Renato Augusto, tinha acabado a jogada. Por exemplo, ao invés dele voltando para o Gil, ele fechasse um pouquinho mais pro meio, nesse espaço que abriu com o Vila Sante fechando, ou até mesmo o Lucas Silva que estava parado marcando o GP. Se o Lucas Silva fecha, o Vila Sante não abre, o Borja dá uma apertada, não tinha aberto esse chute pro Renato Augusto. Independente de quem fosse fechar o chute, não poderia ter deixado abrir o chute do Renato Augusto. É um dos caras que tem a maior capacidade desse Corinthians, não é à toa que já estão há um certo tempo falando já de Renato Augusto na seleção brasileira, porque a capacidade de criação desse cara e de finalizar de fora da área é impressionante. Tanto é que na nossa eliminação na Copa, para a Bélgica, quem fez gol foi ele, e ele quase fez outro gol também de fora da área, igualzinho também, só que ele já mais perto naquela ocasião, né? Enfim, a gente fica nesse se, mas na prática acabou ninguém marcando o Renato Augusto. O cara ainda teve tempo de ajeitar e aí deixou o cara finalizar. Um abraço, né? Não tinha o que o Chapecó fizesse, era uma defesa impossível de se fazer. A bola foi no ângulo, bateu na trave. O erro é ter deixado abrir o chute. Aquele chute não poderia ter aberto. Ainda mais num time que está se propondo a se defender só com um Borja numa linha um pouco mais avançada. Não dá para abrir um chute assim para um cara que tem uma capacidade de finalização tão grande quanto é o Renato Augusto. É que nem eu falei, se o Vila Sante, ao invés de dobrar no William, ele já fechasse um pouquinho o espaço do William e ficasse no Renato Augusto, não tinha essa finalização. Na minha visão, não tinha a necessidade dele dobrar a marcação no William. O Wanderson já estava marcando o William, atrás dele já tinha o Juan, então eu acho que não tinha necessidade dele dobrar a marcação. O Sarará estava marcando o Roger Guedes, tentou chegar para compensar. Acabou não dando tempo, mas poderia ter dado o bote, ter dado o carrinho, não ter deixado o Renato Augusto finalizar. O Borja não ajudou a pressionar e o Lucas Silva ficou parado no meio de campo. É um erro de muita gente em um único lance, que depois da finalização é um abraço, cara. Simplesmente não deixa o cara chutar. Depois do chute não tinha o que fazer. E aí foi o gol do Corinthians já na reta final, já com 40 do segundo tempo. Pô, mano, nossa situação ficou quase impossível. Não tem muito como fugir disso. A gente vai depender de vários resultados agora. Se eu não me engano, a combinação é a seguinte: tem que acontecer pelo menos 2 desses 3 resultados que eu vou falar. O Bahia tem que perder na última rodada para Fortaleza, e nem o Juventude nem o Cuiabá podem pontuar. Se eu não me engano, é isso. Acho que as 2 equipes não podem pontuar, ou o Atlético Paranaense, não me lembro. É muito difícil, mas a gente tem que acreditar até o último segundo. Eu acho que a gente já está rebaixado depois desse resultado, mas a gente tem que acreditar até o último segundo. Enquanto tiver 1% de chance, acho que até menos, acho que até menos no atual momento. Mas a gente tem que acreditar, cara, a gente tem que acreditar. Ia secar bastante hoje e ver se bater algumas combinações de resultados, algumas dessas, e a gente chegar vivo na última rodada. Acho que é isso que a gente tem que tentar fazer no momento. Mas realmente complicou demais. Era um resultado que, porra, chegar na Arena Corinthians e ganhar do Corinthians é difícil. Mas para quem tava ganhando de 1-0, muito bem na partida, e vai recuando, acabou chamando o Corinthians. Eu acho que a estratégia de se defender, montar um bando de linha, montar um castelo na frente da nossa área, eu acho que era a melhor opção mesmo. Eu tô vendo muita gente reclamando que a gente se recuou, mas eu acho que era a melhor opção. Eu não conseguia enxergar sentido da gente ficar aberto tentando atacar o Corinthians já com 1-0 no placar. Eu acho que fez certo em se recuar. Porém, faltou ter um escape para o contra-ataque. E eu acho que essa derrota passa muito pela entrada do Borja.
O Borja não conseguiu segurar nenhuma bola, não conseguiu ajudar na marcação, com a bola não acertou nada. O Borja simplesmente foi um a menos. Acho que dá pra dizer que foi até um a mais pro Corinthians, porque o cara quebrou completamente o estilo de jogo do Grêmio. Eu, se fosse o Mancini, teria eu colocado o Ferreira para ter um escape pro contra-ataque, colocado o Ferreira mais centralizado do que o Ferreira ajudando na lateral, marcando lateral até a linha de fundo. Ou até mesmo o Churin poderia ter agregado mais do que o Borja, por incrível que pareça. Infelizmente é fácil a gente falar depois do resultado, né, cara? Mas é um resultado trágico, não tem muito como fugir disso não. E provavelmente, quase que certeza, a gente tá rebaixado. Mas, bora esperar um milagre, né? A gente já... Sei lá, cara, é desmotivante, mano. É desmotivante o jeito que a gente perdeu esses 3 pontos. A gente tava jogando bem, mano. Uma das únicas chances do Corinthians teve essa chance do Renato Augusto, bola na trave do William. E na reta final um chute do Mosquito. Fora isso, nada. E uma chance que o Roger Guedes chutou e foi travado pelo Juan. No geral, na partida inteira a gente conseguiu dominar o Corinthians. Depois que a gente foi se recuando, o Corinthians dominou a gente. Não tem jeito. Enfim, espero que tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like. Se não gostou, deixa o dislike. E comenta a sua opinião aqui embaixo. Bom, foi esse o vídeo e falou.